E aí, gente, bem-vindos à aula 2 de Fenômenos de Transporte. Como eu tinha comentado na aula passada, o foco aqui vai ser bastante em uma revisão de conversão de unidade e também entender alguns conceitos que às vezes ficam esquecidos, né, de dimensões, o que que é uma unidade, o que que é uma dimensão, unidades secundárias, enfim, a gente vai ver várias coisinhas aqui que vão ajudar bastante vocês. Como sempre aqui no planejamento, eu quero lembrar que os slides que eu uso para gravar essas aulas estão sempre disponíveis na descrição do vídeo, para quem quiser usar para estudar ou para revisar. E também na descrição tem vários links explicando como vocês podem apoiar o meu projeto, né, o canal como um todo, através de doações ou outras maneiras mesmo, né, não monetárias, digamos assim, para poder me apoiar. Então, se vocês puderem dar uma olhadinha, também me ajuda bastante. Começando a aula, então, aqui no planejamento a gente vai ver algumas definições de alguns termos, depois qual que é a importância desse tipo de aula e de ter mais atenção nesse tipo de coisa. Eu sei que às vezes não é o foco de quem está desesperado e veio aqui para estudar antes da prova, mas ainda assim eu considero uma coisa bem importante, como o título diz aqui. Mas enfim, se você estiver desesperado, você pula e depois assiste, só não pode esquecer. Depois a gente vai falar sobre sistemas de unidades, dimensões e unidades primárias e secundárias, números adimensionais, ou seja, que não tem dimensão, depois a conversão de unidade propriamente dita, que seria o principal da aula, eu imagino, né? Para o finalzinho, eu também preparei um resumo e várias recomendações de como vocês podem procurar conversões e fatores de conversão que são sempre importantes, enfim. Isso daqui eu acho que ficou bem legal também, vai ajudar bastante. E aí a gente finaliza aqui. Então tá, vamos começar com algumas definições. Uma dimensão é um termo que descreve uma grandeza física que você quer medir. Então você tem que pensar sempre, o que que eu estou medindo? Eu estou medindo massa, né? Estou medindo tempo, estou medindo comprimento. Então isso daqui vai ser uma dimensão, é o que que eu quero medir. Já a unidade vai ser uma coisa que caracteriza aquela dimensão que foi medida. Então é uma coisa posterior. A dimensão de massa, por exemplo, eu posso usar as unidades de quilograma, que é o que a gente está mais acostumado aqui no Brasil, e libras, que é uma outra unidade. A dimensão do tempo eu posso medir em horas, minutos e segundos, por exemplo. O comprimento pode ser medido em metros, pés, polegadas, então, enfim, uma mesma grandeza pode ter várias unidades para representar ela. Então, aqui eu coloquei um exemplo com várias sequências, né, de dimensões. Então, esse relógio aqui, vamos supor, né, um relógio de parede. Ele tem uma massa de 150 gramas, então tem uma grandeza e uma unidade. Ele marca o tempo em horas, minutos e segundos, e o comprimento dele, outra grandeza, é de 30 centímetros de diâmetro, então uma unidade. Qual que é a importância dessa aula e das coisas que a gente vai ver aqui? Os números não significam nada sem as unidades adequadas. E eu sei que isso é um papo muito de professor chato, que o professor tá falando lá na frente, normalmente a gente não presta atenção, porque, enfim, todo mundo sabe disso. Mas realmente, assim, nessa disciplina eu percebi que conforme aumenta a complexidade dos exercícios e dos conteúdos que a gente está estudando, começa a aparecer umas unidades tão esquisitas, umas coisas que não fazem mais tanto sentido, assim. Não é tipo, metro. Metro todo mundo está acostumado a trabalhar. Mas começa a aparecer umas unidades que a gente não está acostumado, uns números enormes. Então, se você não tem o básico, né, para entender isso, você não consegue entender. E se você esquece de escrever a unidade lá no exercício no futuro, vai dar problema, não só porque você vai errar o exercício, mas porque você não vai entender o exercício. Isso aqui de verdade é uma coisa que eu achava chato. Todo professor de exata sempre falava a mesma coisa. Eu sabia que era importante, mas era chato de ouvir. Só que isso pode levar a erros graves, tanto na prova quanto na vida real. Então a gente vai ver alguns exemplos aqui da vida real, tendo as consequências aí acontecendo. Durante um voo feito em 1983, o avião ficou sem combustível, né? Durante o voo. Mesmo assim, a tripulação conseguiu pousar em segurança. Mas o que aconteceu? Perceberam que foi erro humano. A quantidade de combustível foi mal calculada por causa da recente substituição do sistema imperial pelo sistema métrico, que a gente já vai falar um pouco mais para frente. Então, o avião deveria ter sido abastecido com 22.300 kg de combustível, mas ele recebeu essa mesma quantidade em libras. Então, é uma coisa idiota, é um erro completamente bobo, né? Só, tipo, trocar aqui a unidade. Mas tem um fator de conversão aqui. Uma libra é um pouco menos de meio quilo. Então, é uma baita de uma diferença, assim. É só uma conta simples, mas quase matou um monte de gente, né? Então, aí tá o primeiro exemplo. A NASA, vejam bem, a NASA, em 1999,
construiu um satélite meteorológico para orbitar Marte. A equipe da NASA usou as unidades em polegadas, milhas e galões, enquanto uma das empresas que foram contratadas para fazer um trabalho usou as unidades em metros, quilos e litros, que é o que a gente está mais acostumado. Durante as manobras, o satélite acabou se aproximando demais da atmosfera por causa desses erros de correlação entre as unidades, e ele foi destruído ao entrar em contato com ela, resultando num prejuízo de 125 milhões de dólares, simplesmente porque a unidade foi usada errado. Então tá, agora que a gente já percebeu o tipo de erro grave que isso pode gerar, vamos entender o que é um sistema de unidade. Ele é um conjunto padronizado de unidades de medida, e cada região do mundo vai ter diferentes sistemas. Sistema internacional, que tem vários que a gente conhece mais, né? Tem o comprimento em metro, a massa em quilograma, o tempo em segundo, que eu já tinha mencionado. A temperatura é em Kelvin, não é em Celsius, né? A gente está falando aqui de uma coisa mais, não sei se acadêmica seria o termo, mas não é no dia a dia, né? Para fazer as contas, normalmente a gente usa Kelvin. E a força em Newton. Enquanto o sistema inglês, que é outro bem famoso, tem as unidades de pé, libra, massa, segundo também, né? Que é igual. Uma temperatura diferente chamada Rankine e a força medida em libra-força. Você precisa necessariamente lembrar disso tudo e lembrar dos fatores que a gente vai falar mais pra frente? Não, a gente precisa entender como converter, é diferente de decorar. Então, você não precisa lembrar, o sistema em inglês, cada unidade é assim. O mais importante é você decorar esse daqui, porque é o que a gente usa aqui no Brasil, né? Então, isso daqui, na verdade, você tem que realmente saber. Mas os outros a gente não precisa se preocupar em decorar, o mais importante é entender como funciona. No sistema internacional, né, no SI, quais são as 7 dimensões fundamentais? Algumas que a gente já viu aqui, né, essas primeiras, mas também tem a corrente elétrica medida em ampere, a quantidade de luz medida em candela, o CD, e a quantidade de matéria, para quem já estudou química, né, vai reconhecer que é o mol, mas né, também é escrito como mole, não sei, eu acho meio esquisito, mas tudo bem. Então, essas daqui são as unidades fundamentais, né, as principais, digamos assim. Outra coisa importante de entender são as potências, né, e os símbolos que elas têm, que modificam as unidades. Então, cada prefixo, né, cada símbolo corresponde a uma potência na base 10 diferente. Por exemplo, se eu tenho 100 centímetros, a unidade aqui é o metro. O centi, ele é um prefixo. Se a gente ver aqui na tabelinha, o centi significa 10 a menos 2. Então, eu sei que se eu pegar esse 100 e multiplicar por 10 a menos 2, eu volto para o metro, né? Então, esse C aqui indica isso. No quilograma, o quilo também é um prefixo. Então, aqui na tabela, ele significa 10 a terceira. Então, eu sei que 1 quilo são 1000 gramas. É uma correlação que a gente está super acostumado. E aí, sei lá, quando a gente está falando de pressão e fala de 50 megapascal, a unidade aqui é o pascal. O mega também é um prefixo, que significa 10 a sexta. Então, a gente pode fazer a conversão aqui também. Eu não consigo lembrar todas as potências aqui, né? Principalmente essas mais extremas aqui. Bem, se você lembrar pelo menos da sequência, né? Eu peguei um trecho aqui da tabela. Se você lembrar pelo menos da sequência que esses prefixos têm, né? Que os símbolos têm, você sabe que, por exemplo, se você está aqui no metro, né? Andando para a direita, você vai sempre multiplicar por 10. E andando para a esquerda, você vai sempre dividir por 10. Como eu posso explicar isso melhor? Vamos supor. Se eu tenho 1 metro e quero saber em centímetro, eu sei que eu vou andar 2 vezes. Então, eu vou ter 100 centímetros. Ou, né, andando 3 vezes, 1000 milímetros. Aí, de novo, se eu tenho 1 metro e eu quero saber em quilômetro, eu sei que eu vou dividir por 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. Tenho 0,001 quilômetros em 1 metro. É uma coisa que vocês podem lembrar também. Quais são outras unidades que aparecem bastante nos exercícios, mas não estão necessariamente dentro do SI? Minuto e hora, né, que a gente usa para medir o tempo. Então, 1 minuto é 60 segundos, 1 hora é 3.600. Isso daqui eu espero que todo mundo saiba. O grau para medir a angulação, então temos aqui o símbolo dele. E 1 grau ele corresponde a π sobre 180 radiano. O litro, que é importante lembrar disso daqui, né? 1 litro ele corresponde a 1 decímetro cúbico ou 10 a menos 3 metros cúbicos. Isso daqui é uma relação bem importante de lembrar. E como você pode lembrar disso daqui? Pode pensar na vida real mesmo. Então, 1 litro. Pensa numa jarra de suco de 1 litro de suco.
Bem, você acha que aquilo ali vai ter, sei lá, 1 metro cúbico, né? Um cubo de 1 por 1 por 1. Uma jarra de suco, ela tem 1 metro por 1 metro por 1 metro? Não, é muita coisa. Então a gente já sabe que vai ter que ser um pouco menor do que 1 metro cúbico, né? E aí eu lembro que é -3. Então você pode pensar na vida real, assim, para fazer essa correlação e não ficar achando que 1 litro é 1 metro cúbico. Isso vai dar muito errado. A tonelada, que uma tonelada equivale a 1.000 kg. O hectare, em que 1 hectare é igual a 1 hectômetro quadrado, que é a mesma coisa que 1.000 metros quadrados. E o bar, que é uma medida de pressão, né? 1 bar é igual a 10 à quinta Pascal. Agora falando um pouco de dimensões e unidades primárias e secundárias. Aqui a coisa começa a complicar um pouquinho. Pensando nas primárias, é o mais normal, né? O que a gente está acostumado. Estou falando muito isso nessa aula, que a gente está acostumado a tudo. Então, o comprimento, qual que é a unidade primária? Metro, centímetro, milímetro, pé, polegada, tudo que a gente já falou aqui. A massa, quilograma, grama, tonelada, libra. Temperatura, todas as que a gente está acostumado. Quantidade de matéria ao mol e o libramol. Enfim. As dimensões e unidades secundárias vão ser, né, agrupamentos das primárias. Então, agora com área, eu tenho metro quadrado, centímetro quadrado. Percebam que elas estão ao quadrado. Para velocidade, eu tenho uma relação de metro com o segundo. Então, eu tenho duas unidades primárias aqui, né, o metro e o segundo, se relacionando. Aqui em pressão, a unidade Pascal, que a gente vai trabalhar bastante, eu tenho quilograma por metro segundo quadrado. Então, eu tenho 3 unidades primárias formando essa daqui. Mesma coisa para a energia, né, para o joule, para a potência com o watt. Então, são agrupamentos das primárias que formam as secundárias. Para entender completamente essas unidades e poder trabalhar com elas, muitas vezes a gente vai ter que abrir essas secundárias em primárias, desfazer esse agrupamento. E não é uma coisa teórica, a gente realmente tem que fazer isso bastante nos cálculos para entender as unidades. Às vezes você está no meio de um exercício e você já se perdeu tanto nas contas que você não lembra mais se você está usando a unidade certa ou não, então você vai ter que abrir ela para conseguir enxergar se você pode usar, sei lá, o centímetro ali, ou sem estar em metro, enfim. É importante saber fazer essa decomposição, então prestem bastante atenção. Bem, a gente sabe de estudar, né, em física, por exemplo, que pressão é força sobre área. Então tá, aqui eu já comecei a decompor um pouco a pressão, né, o Pascal, em força sobre área. Mas o que é força? Força é massa vezes aceleração. São coisas que a gente já aprendeu, né, no decorrer da vida. Espero que vocês lembrem disso, senão vão ter que dar uma revisadinha, talvez. Então eu já peguei a força aqui e escrevi ela como massa vezes aceleração. Tá, mas o que é aceleração? Também é uma secundária, né? Eu também tenho que decompor. A aceleração vai ser o comprimento por tempo ao quadrado, né? Então, pensa, a aceleração de metros por segundo ao quadrado é um comprimento por um tempo ao quadrado. Então, eu também vim aqui e fiz essa substituição. E aí agora eu tenho aqui, né, a massa em quilograma, o comprimento em metro, o tempo em segundo, e a área também seria uma secundária, né, porque é metro quadrado, mas ela já está aqui, né, eu já consigo escrever metro quadrado mais de cabeça. Então eu sei que Pascal, né, a unidade de pressão, ela é tudo isso daqui. Eu dei uma simplificada, né? Se a gente pensar que esse metro quadrado aqui ele está dividido por 1, né, porque ele realmente está, eu tenho uma divisão de frações aqui. Então, pegando essa parte de cima aqui, eu tenho quilograma, metro por segundo ao quadrado. Aí eu vou multiplicar pelo inverso dessa fração aqui de baixo. Então, eu tenho 1 sobre metro quadrado. Percebam que eu vou cortar esse metro aqui de cima com esse quadrado de baixo. Eu fico então com quilograma segundo quadrado metro. Né? Quilograma segundo quadrado metro. Então, se algum dia eu esquecer o que é Pascal, né? Vamos supor, não sei isso daqui, eu preciso saber, eu vou fazendo esse raciocínio. Pressão, né? Pascal é uma unidade de pressão, o que é? Força sobre área. O que é força? Massa vezes aceleração. O que é aceleração? Comprimento sobre tempo quadrado. Eu vou fazendo todo esse raciocínio para poder chegar de novo nisso daqui, caso eu não tenha como consultar, por exemplo. Quando a gente pensa em uma unidade de força, né, que a gente já sabe que é o Newton, como é que eu posso chegar ao equivalente do Newton? Eu sei que força é massa vezes aceleração. E a gente já viu que a aceleração é comprimento sobre o tempo ao quadrado. Então, substituo aqui a aceleração por isso.
Agora eu sei que Newton, né, eu sei que a unidade de força vai ser quilograma, por causa da massa, comprimento, metro, tempo ao quadrado, segundo ao quadrado. Então, a unidade de Newton é equivalente a isso aqui. O que eu estou falando que é equivalente, né? Significa que 1 Newton é a mesma coisa que 1 desse treco aqui em cima, tá? Mais duas só para entender rapidinho. Esse daqui é da energia, depois tem a da potência. A energia ou trabalho. Lá em física, a gente vê que trabalho, né, a energia, ela é a força pelo deslocamento, né, multiplicada. Então tá, de novo, força é massa vezes aceleração, já decompus aqui, né, mantive o deslocamento. A massa continua, a aceleração é o quê? De novo, né, já vimos. Comprimento sobre tempo ao quadrado. E deslocamento, o que é um deslocamento? É em metro, né, como se fosse um comprimento. Então eu fico com 1 quilograma da massa. Um comprimento vezes outro, né? Comprimento e deslocamento acaba sendo a mesma coisa. Fica metro quadrado. E o tempo ao quadrado, segundo ao quadrado. Então, eu sei que 1 joule equivale a 1 desse negócio aqui. Rapidamente, para entender a potência, que a gente normalmente trabalha com watt. A potência, vamos lembrar, ela é o quê? Energia por tempo. Tá. Energia, a gente acabou de ver aqui atrás o que é, né? Então, eu posso pegar todo esse negócio aqui e já meio que substituir, né? Todo esse raciocínio que a gente fez, na verdade, eu vou aplicar aqui. Então, substituir energia por todo aquele raciocínio que a gente tinha feito, só que dessa vez dividido por tempo. Então, seria basicamente eu pegar isso daqui e dividir por segundo de novo. E aí, ao invés de ficar ao quadrado, fica ao cubo. Então, esse daqui é o watt. Eu passei um pouquinho mais rápido agora porque o raciocínio é bem parecido com os outros, tá? Então, estamos quase chegando na conversão. Vamos antes ver o que são números adimensionais. Adimensional é uma coisa que não tem dimensão. Então, eles não têm uma unidade, né? Eles não têm uma dimensão para ser medida e gerar uma unidade, para eles serem definidos. Um exemplo que a gente vai trabalhar aqui na disciplina no futuro é o número de Reynolds. Ele é calculado por essa fórmula aqui, que a gente vai entender depois. Enfim, tem a densidade, velocidade, diâmetro, viscosidade. E, enfim, todas essas unidades acabam se anulando. A gente vai ver aqui por quê. Eu vou pegar tudo isso aqui e transferir para o próximo slide. Então, aqui onde tem a densidade, eu vou substituir por isso daqui. Aqui onde tem a velocidade, eu vou substituir por isso daqui. Onde tem o diâmetro, eu vou substituir também, e ali embaixo também. Então, olha só. Eu peguei o Reynolds e eu escrevi só as unidades, sem nenhum valor, certo? Por que é importante aquilo que eu falei da decomposição, né? Então, olha só. Eu tenho aqui. Eu sei que eu vou tentar cancelar todas elas, porque o Reynolds é um número adimensional, ele não tem unidade. Mas como é que eu vou fazer esse cancelamento se eu tenho um Pascal aqui? Eu não sei o que é o Pascal, eu vou ter que decompor o Pascal para unidades parecidas com essas daqui de cima, e aí sim conseguir fazer esse cancelamento. Então, estou relembrando aqui, né? O Pascal é uma unidade secundária que é um agrupamento de várias primárias. Uma relação que é legal vocês terem na cabeça é lembrar também que 1 Pascal é igual a 1 Newton por metro quadrado. Lembra, a gente está falando de Pascal. Pascal é pressão. O que é pressão? É força, Newton, sobre área, metro quadrado. Então, eu tenho essa relação aqui. Então, eu posso transformar esse Pascal meio que de cabeça nisso daqui, que é o procedimento que a gente fez ali atrás, certo? Agora, vamos fazer isso de novo. Olha só, tem o Newton aqui. Também é uma unidade, né, secundária que eu quero decompor. Já vimos ali atrás também essa relação, que o Newton é isso daqui. Então, eu vou e substituo aqui na fórmula. Então tá, a gente ficou com esse monstro aqui. Eu vou passar ele para o próximo slide. Como é que eu posso começar a simplificar esse negócio? Eu percebo que aqui eu tenho uma multiplicação, né, desse segundo por isso daqui. Tem um segundo ao quadrado aqui. Então, eu sei que eu vou poder cortar esses dois valores e eu fico só com o segundo. Beleza? Já deu uma simplificada. Beleza, agora analisando esse trecho aqui. Eu tenho uma divisão de duas frações. O que eu vou fazer? Eu vou manter a primeira e multiplicar pelo inverso dessa daqui, né? De novo, é como se ela estivesse sobre 1. Então, eu fiz isso aqui embaixo. Inverti e multipliquei. Percebam que eu posso cortar esse metro com esse quadrado aqui desse metro, né? E eu fico só com o metro aqui embaixo. Então, eu já tive uma simplificação. Vou passar isso para o próximo slide. Vai dar um trabalhinho, tá? Beleza, estamos aqui agora. Bem, eu posso juntar isso daqui, né? O quilograma vezes 1 continua quilograma.
e ms, junta fica ms. De novo, tem uma divisão de frações. Então, eu copio a primeira parte aqui de cima, né? Copiei. E multiplico pelo inverso dessa daqui. Então, inverti e coloquei na multiplicação. Percebam que tudo isso se anulou, tá? Como se tudo isso fosse igual a 1, porque ó, eu tenho esse segundo corta com esse, aqui eu tenho metro ao quadrado e metro, então eu tenho 3, e aqui eu tenho 3 também, vou cortar, e o quilograma com quilograma. Se todas as unidades se cancelam, o número não tem dimensão. Qual que é a importância de entender isso? A primeira é aquilo lá que a gente decompôs o Pascal, porque se não tivesse decomposto eu jamais teria chegado nisso daqui. E também entender que quando eu calculo, né, o número de Reynolds, eu tenho que ter unidades compatíveis para que elas se cancelem. Então, vou voltar na fórmula do Reynolds lá atrás. Se eu tiver, por exemplo, no exercício que eu tenho que calcular Reynolds, e eu colocar uma densidade assim, em quilograma por metro cúbico, mas usar aqui em centímetro, aqui usar em centímetros por hora, sei lá, usar umas unidades nada a ver, elas não vão se cancelar. E aí a fórmula não vai funcionar. Então, eu preciso que elas se cancelem. Eu preciso manter elas nesse padrão aqui para poder fazer a conta. Tendo tudo isso, essa parte mais inicial, agora vem a conversão de unidades de fato. É importante falar que cada pessoa pode ter sua própria estratégia ou método para interpretar o problema e realizar a conversão. Então, tipo, você pode fazer regra de 3, você não precisa seguir exatamente o que eu vou ensinar aqui. Mas em algumas situações as unidades vão ficando tão complexas e poluídas, igual eu falei, que tentar usar essas lógicas, né, esses raciocínios, vai ficando um pouco mais perigoso. Então, como é que eu poderia fazer essa conversão aqui usando a regra de 3, né? Quero converter 490 litros por hora em metros cúbicos por segundo. Bem, o que isso daqui está me dizendo? Eu tenho 490 litros em 1 hora, ou seja, 490 litros em 3.600 segundos. Eu já sei, né, que 1 hora é 3.600 segundos. Quantos litros eu vou ter em 1 segundo? Porque eu quero converter para segundo, para apenas 1 segundo. Eu faço essa regra de 3 e eu sei que eu tenho esse valor aqui de litros por segundo. Beleza, mas eu não quero litros, eu quero metros cúbicos por segundo. Então agora é uma segunda regra de 3. Então tá, eu mantenho isso daqui. E agora, por exemplo, eu sei da relação, né? Eu quero passar de litros para metros cúbicos. Sei que 1 metro cúbico são 1.000 litros. Eu posso decorar essa relação, a professora pode me fornecer isso numa prova. E, enfim, acho que com o tempo a gente acaba decorando essas coisas mais normais. Então tá, eu tenho essa relação. Quantos metros cúbicos eu vou ter para essa quantidade aqui de litros? Faço a regra de 3 e eu vou chegar nesse valor aqui. Então, através de duas regras de 3, eu converti primeiro a hora em segundo e depois o litro em metro cúbico. Usei duas regras de 3 e raciocínio, né? Mas qual que é a maneira que eu quero ensinar vocês aqui? Se vocês não entenderam o raciocínio, tudo bem. É através dos fatores de conversão. Então, as unidades elas estão sempre relacionadas umas com as outras através desses fatores. Na verdade, a gente meio que usa aqui, né? Por exemplo, isso daqui, que 1 metro cúbico é 1.000 litros, é um fator. Mas a gente não escreve de uma maneira... O raciocínio é um pouco diferente aqui, enfim. O fator de conversão, então, relaciona a unidade nova com a antiga, né? Se eu quero passar para cá, essa é a nova e essa é a antiga. E vocês não precisam decorar todos os fatores de conversão que existem, porque são milhares, né? Então, eu peguei aqui alguns exemplos só para a gente aprender a trabalhar com uma tabela que eu encontrei. Existem várias tabelas, eu vou mostrar depois algumas para vocês. Mas eu tenho aqui, então, circulado que 1 metro vai equivaler a quantas polegadas, né? Eu venho vindo aqui até achar a polegada e achei. Sei que 1 metro equivale a 39, blá 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 polegadas. Se eu quero converter de pé para milha, eu sei que 5.280 vão ser igual a 1 milha. Então é assim que você vai analisando esse tipo de tabela para encontrar os fatores. Esse método que eu vou ensinar usa esses fatores e faz uma conversão em cadeia. Então vão ser feitas várias multiplicações com frações que relacionam as unidades. Essas frações, essas unidades vão ter que ser colocadas de uma maneira que você corte a unidade que você não quer, ou seja, a velha, e mantenha a unidade nova, igual eu fiz nesse exemplo teórico aqui. O mesmo exemplo que eu tinha feito com a regra de 3.
Quero converter 490 litros por hora em metros cúbicos por segundo. Então, essas daqui são as minhas unidades velhas e essas daqui são as novas que eu quero converter. Bem, se eu quero cortar o litro, que é uma unidade velha, eu tenho que colocar ele aqui embaixo para poder cortar ele, né, quando a gente fizer a multiplicação. E o que vai ficar em cima dele? Vai ficar a unidade que eu quero, que é metro cúbico. Então, eu monto uma relação aqui. Eu sei que essas unidades vão estar aqui. Depois que eu souber isso, eu escrevo o fator. Então, eu sei que o fator aqui, 1 metro cúbico, é 1000 litros. A mesma coisa aqui. A hora está embaixo. E eu sei que eu quero cortar ela. Então, eu vou colocar ela aqui em cima para poder cortar. E o que eu quero que ela vire? Segundo. Então, eu vou colocar o segundo aqui embaixo. Aí eu venho e faço a relação. Por exemplo, 1 hora é 3.600 segundos. E agora que eu consigo cortar tudo, então eu cortei isso com isso com isso, e eu fico com metros cúbicos por segundo, que é o que eu quero. Então tá tudo certo. Agora eu multiplico, né? Se eu fosse limpar essa conta aqui, eu ficaria com 490 dividido por 1000 vezes 3.600. De maneira mais limpa, a gente pode ver assim. Quando eu fizer essa conta, eu vou ter o resultado já na unidade desejada. Então, ao invés de fazer as regras de 3, né, duas regras de 3, você faz por fatores nessa conversão em cadeia. O exemplo 2. Eu quero converter 2 polegadas por segundo ao quadrado em quilômetro por hora ao quadrado. Aqui a gente vai ter que ter um pouco mais de atenção em relação aos termos elevados ao quadrado. Eu já vou explicar o porquê. Então, mesmo procedimento, né? Escrevi aqui o que eu tenho, 2 polegadas por segundo ao quadrado, escrevi. Eu vou pensar, se eu quero tirar isso daqui e tá em cima, eu vou ter que colocar embaixo. Coloquei embaixo. Qual que é a unidade que eu quero aqui? Eu quero quilômetro, não mais polegada. Então eu poderia escrever quilômetro aqui em cima. Mas percebam que eu não fiz isso. Eu coloquei em metro primeiro, porque é aquilo que eu falei. A unidade aqui é metro. O quilo ele é um prefixo que significa, né, 10 a terceira, 1000. Então, supondo que eu não soubesse, né, desse valor, quanto que é? 1 polegada são quantos quilômetros? Supondo que eu só tivesse isso em metro, eu posso fazer primeiro isso aqui, né, da polegada para o metro, e depois do metro para o quilômetro. Que aí eu sei que 1 quilômetro são 1000 metros. Então, até agora, o que a gente tem aqui? A polegada cortando a polegada, o metro cortando o metro, e sobra só o quilômetro, que é o que eu quero. O segundo ao quadrado eu quero que suma, então eu vou colocar ele aqui em cima, e vou dividir ele pelo que eu quero em verde, né, que é a hora ao quadrado. Mas percebam aqui que também está ao quadrado, por quê? Né? Deixa eu explicar para vocês esses termos elevados. Isso vale também para o cubo, elevado a 4, 5, enfim, o que tiver. Eu sei da relação que 1 hora é 3.600 segundos. Tranquilo. Mas para fazer 1 hora ao quadrado, eu vou ter que levar tudo ao quadrado. Então, fico com 1 ao quadrado, 3.600 ao quadrado, que vai dar um número enorme, e segundo ao quadrado. Então, percebam que eu reescrevi isso daqui, né? 1 ao quadrado continua 1, e 3.600 ao quadrado fica esse negócio aqui enorme. Então, eu só reescrevi aqui embaixo. Mas isso vale para tudo. Se eu tivesse, sei lá, 20, alguma unidade aleatória é igual a 10, alguma unidade aleatória. Se eu tivesse isso daqui ao quadrado, eu teria que fazer, né, 400, e vem aqui e vira 100 alguma coisa, ao quadrado, né? Então, a gente tem que ter atenção nisso. Bem, tendo feito isso, vamos cortar tudo. De novo, né? Polegada com polegada, segundo ao quadrado com segundo ao quadrado, e o metro com metro. Agora eu fiquei só com quilômetro e hora ao quadrado. Então, basicamente, o que eu vou ter que fazer é 2 vezes isso daqui, dividido por 1000, e vezes isso daqui. E aí eu chego na resposta. Um exemplo para finalizar. Eu quero converter 150 gramas por centímetro segundo em Pascal por segundo. Putz, e agora? O que eu faço? Não sei o que é esse Pascal, né? Como é que isso se relaciona com essas coisas? Aí entra o que eu falei.
Isso daqui é uma unidade secundária, a gente tem que decompor ela primeiro para depois conseguir fazer a conversão, senão a gente não consegue fazer. Então eu não vou fazer aqui de novo porque a gente já viu isso, mas o Pascal ele se decompõe em Newton por metro quadrado. O Newton se decompõe nisso daqui, então na verdade o Pascal é isso daqui. A única diferença que vai dar aqui em relação ao que a gente fez é que eu tenho aqui Pascal por segundo, então multiplicando por segundo. E aí ele vai diminuir uma potência aqui, né? Se fosse só o Pascal, seria ao quadrado aqui, mas como tem Pascal vezes segundo, então acaba ficando só um aqui. É a única diferença que vai ter. Então agora eu sei que eu não quero mais isso daqui. Eu quero a mesma coisa, né? Só que em quilograma metro segundo. Repetir aqui meu termo inicial, né? Percebam que esse segundo aqui ele não vai se modificar, então eu não quero cortar ele, né? Eu vou cortar só o grama, então ó, o grama aqui em cima eu estou cortando com esse embaixo, e eu já fiz o fator aqui de grama para quilograma. E o centímetro aqui embaixo, eu vou cortar aqui em cima com a relação centímetro para metro. Então, ó, cortei, 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 e fico só com quilograma, segundo e metro, que é o que eu queria. Então, basicamente, eu vou ter 150 dividido por 1000 vezes 100. Esse daqui é o resultado. Para finalizar de fato as conversões, a gente vai só mencionar a temperatura, porque ela é uma grandeza que tem uns fatores bem específicos e umas fórmulas diferentes para fazer as conversões. A temperatura é, então, uma grandeza física, uma grandeza, que determina o grau de agitação das moléculas. Essa grandeza pode ser medida em diversas unidades, através de diversas escalas. Nas escalas absolutas está o Kelvin, que é o que a gente usa normalmente para fazer conta na universidade ou na escola. Elas se chamam absolutas porque elas têm como base o zero absoluto. Então, aqui, quando eles montaram as escalas, né, para pensar nisso, perceba aqui que o Kelvin e a Rankine, ou Rankine, a Rankine, não sei se é feminino ou masculino, sei lá, tem como base o zero. O que é esse zero absoluto? Seria, teoricamente, uma temperatura de menor energia possível. Então, né, a temperatura média é a agitação ali das moléculas, a energia delas. A menor possível seria como se elas estivessem paradas, né, uma energia cinética nula. Então, uma energia cinética nula seria uma energia térmica também nula. Já as escalas relativas, que é o que a gente está acostumado com o Celsius e o Fahrenheit, tem diferentes formas de se definirem. Então, elas usam como referência a temperatura de ebulição da água, ou a temperatura de fusão da água, enfim, elas usam outras referências que não aquelas ali. Tanto que percebam que o zero está aqui, ó. Bem, quais são as fórmulas de conversão de temperatura? Se eu tenho, por exemplo, 10 graus Celsius e quero converter para Kelvin, eu vou vir aqui, substituir isso daqui por 10 e eu encontro a temperatura em Kelvin. Se eu tenho 30 Fahrenheit, sei lá, eu venho aqui, substituo e encontro em Celsius. Então, tenho várias relações aqui entre essas diferentes temperaturas. Aí, uma coisa para se atentar são as que fazem as fórmulas de variação de temperatura. Eu tenho que a minha variação de temperatura em graus Celsius é igual à variação de temperatura em Kelvin. Isso é uma coisa importante. Porque, por exemplo, se eu falar que essa água aqui ela esquentou, né? Ela aumentou de temperatura 1 grau Celsius, é a mesma coisa que eu falar que ela aumentou de temperatura, né? Ela esquentou 1 Kelvin. Beleza. A mesma coisa do Fahrenheit para o Rankine, né? Elas também têm essa relação dessa variação, desse aumento ou dessa diminuição serem correspondentes. Mas quando eu estou fazendo, por exemplo, de Celsius para Fahrenheit, aí é diferente. Se eu falar que eu esquentei aquele fluido ali 1 grau Celsius, significa que eu esquentei ele, né, ou esfriei, enfim, 1,8 grau Fahrenheit. Então elas não são tão exatamente, né, relacionadas. Tem esse fator aqui que é importante saber também. Lembrando que isso aqui se aplica só para quando a gente está falando de variação, né, de aumento, de diminuição de temperatura. Bem, chegamos até o final. Eu acho que ficou uma aula bem grande para, teoricamente, né, não me levem a mal, teoricamente um tema que é considerado básico e fácil. É estranho falar isso porque eu não quero desmerecer ninguém que não entende isso e não, né, não teve uma base boa nisso. Mas assim, eu digo isso porque é importante vocês terem a noção da realidade que isso daqui é a base da matéria. E que se você não entender isso daqui, você vai ter complicações lá no futuro com toda certeza. Então, assim,
Dependendo da sua dificuldade com exatas, né, ninguém é obrigado a ser bom em exatas, dependendo da educação que você teve ali na sua formação, né, na escola que você estudou. Se esse conteúdo não foi bem reforçado, se você não aprendeu, é bem importante aprender porque vai precisar, senão você não consegue fazer as coisas lá na frente. Todas as tabelas que eu fiz, né, das unidades do SI, das potências, enfim, estão aqui no resumo. Então, as relações das unidades mais usuais, as dimensões secundárias, está tudo aqui. O princípio básico da conversão em cadeia, as escalas de temperatura e as variações de temperatura também estão aqui. A primeira recomendação é que é muito fácil você encontrar as relações mais utilizadas usando o Google mesmo. Você entra no Google e pesquisa, por exemplo, metro para polegada. O próprio Google já vai te dar aqui um esqueminha que você pode até digitar e fazer a conversão. Você pode vir aqui, né, clicar nessa setinha e escolher outros tipos de unidades, tem de pressão, sei lá, você pega Pascal por segundo para alguma coisa. HP, né, que é de potência, para Joule por segundo, enfim. Só de você digitar isso aqui na barra de pesquisa do Google, muitas vezes ele já te dá direto esse esqueminha aqui para fazer a conversão. Então, se você está fazendo alguma lista de exercícios, estudando para uma prova, ou se você precisa lembrar de algum fator, né? Porque, de novo, ninguém é obrigado a lembrar de todos os fatores. Isso daqui é uma mão na roda. Estou deixando aqui também um link da Wikipédia, que tem uma tabela de conversão de unidades enorme, com vários tipos, né? Área, volume, massa, tempo, força, enfim, um monte de coisa. Várias unidades bem estranhas, até de massa atômica, onça, enfim, umas coisas que são bem específicas, mas tem nessa tabela aí para vocês caso precise. Aqui é um link de uma outra tabela que eu encontrei. Isso daqui eu peguei só um fragmento dela, né? Também é bem grande. Tem até coisas de viscosidade que a gente vai trabalhar aqui dentro da disciplina, então é bem legal ter essas relações. Eu deixo aqui a recomendação para vocês também. Então é isso, chegamos no final da aula. Espero que vocês tenham gostado. A gente falou de muita coisa. E eu reforço de novo, se você tem dificuldade nesse conteúdo, tire dúvidas aqui nos comentários ou com amigos, revise a aula de novo. Enfim, eu tentei deixar ela o mais detalhada possível e fazer essas recomendações aqui justamente para poder sanar um pouco disso, porque vai ser muito, muito, muito importante. Então, eu agradeço a atenção de vocês. Se vocês gostaram do conteúdo, não esqueçam de mandar para os amigos, de mandar para quem está precisando dessa revisão também. Na próxima aula a gente começa de fato, né, a estudar fenômenos de transporte, então o conteúdo, né, mais relacionado com a disciplina em si. E eu vejo vocês lá então. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.